Você já se perguntou o que aconteceria se dois dos animais mais impressionantes do planeta se enfrentassem? De um lado, o Pitbull, símbolo de força e coragem. Do outro, o lobo cinzento, o verdadeiro rei selvagem. Quem será que levaria a melhor em um duelo entre eles? Eu vou te revelar essa resposta e te mostrar fatos surpreendentes sobre esses dois gigantes, mas antes, já aproveita para se inscrever aqui no canal Diário dos Bichos e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo incrível sobre o mundo animal, combinado? Agora segura essa curiosidade, porque o que eu vou contar vai mudar completamente a sua visão sobre quem é realmente o mais forte. Para começar, é importante lembrar que, claro, esse confronto é apenas hipotético. Aqui a gente valoriza o respeito e o amor pelos animais, sempre. Nosso objetivo é só entender quem seria mais poderoso em uma situação extrema. Você sabia que o termo Pitbull não se refere a uma raça específica? Na verdade, é um grupo que inclui o American Pit Bull Terrier, o American Staffordshire Terrier e o Staffordshire Bull Terrier. Esses cães foram originalmente criados para atividades como caça e proteção, mas também, infelizmente, usados em práticas cruéis, como rinhas de cães. Já o lobo cinzento é o maior membro selvagem da família dos cães e vive em vastas regiões do hemisfério norte. A própria história do cão doméstico começa com a domesticação de lobos há milhares de anos. Agora, quando a gente faz uma comparação do físico desses dois animais, a diferença é realmente impressionante. O Pitbull é famoso pelo corpo forte, musculoso e extremamente atlético. Ele tem um peito largo, ombros poderosos e uma cabeça grande e quadrada que chama atenção logo de cara. Sua estrutura é pensada para combinar força e agilidade. Eles são considerados cães de porte médio, com altura variando entre 45 e 53 centímetros na cernelha e peso que normalmente vai de 13 a 27 quilos. Apesar do tamanho relativamente compacto, o Pitbull é uma verdadeira potência de energia e resistência. Ele é ágil, rápido e capaz de suportar atividades físicas intensas, demonstrando uma força que impressiona qualquer um que já tenha visto um em ação. E quando a gente olha para o lobo cinzento, a coisa muda de figura. O lobo é, sem dúvidas, um verdadeiro gigante comparado ao Pitbull. Um macho adulto pode pesar entre 30 e 80 quilos e medir até 2 metros de comprimento, incluindo o rabo. Seu corpo foi moldado pela natureza para a sobrevivência em ambientes selvagens e muitas vezes extremos. Eles têm pernas longas e robustas, que permitem percorrer grandes distâncias com facilidade e alcançar velocidades incríveis em perseguições. O focinho é afilado, as orelhas são menos pontiagudas em comparação a outros canídeos, e a pelagem é densa e resistente, projetada para suportar temperaturas congelantes, neve e ventos cortantes. E se o tamanho e a estrutura física já não fossem impressionantes o bastante, a força da mordida dos lobos é simplesmente assustadora. Um lobo adulto é capaz de exercer uma pressão de cerca de 400 libras de força com suas mandíbulas. Isso é suficiente para quebrar ossos grossos, como o fêmur de um alce, sem grande dificuldade. Por outro lado, o Pitbull, mesmo sendo incrivelmente forte para um cão doméstico, tem uma mordida que varia entre 240 e 330 libras de força. É uma força admirável, que supera a de muitos outros cães, mas que ainda fica consideravelmente abaixo da capacidade devastadora do lobo. Falando sobre o comportamento desses dois incríveis animais, a gente vê diferenças que são tão impressionantes quanto suas forças físicas. Os Pitbulls, apesar da fama injusta que carregam, são cães extremamente leais e carinhosos com suas famílias humanas. Eles criam laços profundos com seus tutores e estão sempre prontos para demonstrar afeto, seja com lambidas, brincadeiras ou simplesmente ficando coladinhos com quem eles amam. Além disso, são muito inteligentes e têm uma energia quase inesgotável. E aqui vai um fato que pouca gente entende. Quando são criados com amor, disciplina e socialização desde filhotes, os Pitbulls se tornam cães dóceis, equilibrados e extremamente confiáveis. Eles são muito mais amigos e protetores do que agressivos. Agora, se a gente mudar o foco para os lobos, entramos num universo fascinante de organização social. Lobos vivem em matilhas estruturadas, geralmente lideradas por um casal alfa.
Esse casal é responsável por guiar o grupo, caçar e cuidar dos filhotes, funcionando como uma verdadeira família cooperativa. A comunicação entre os lobos é outro espetáculo à parte. Eles se comunicam através de uivos, latidos, rosnados e até expressões corporais. E olha só, ao contrário do que muita gente acredita, lobos não uivam para a lua. Eles uivam para se comunicar melhor em noites claras, especialmente nas de lua cheia, quando a visibilidade é maior. Então, se colocássemos um pitbull frente a frente com um lobo adulto, quem teria vantagem? Olha, o pitbull poderia surpreender muita gente pela coragem e resistência, principalmente pela famosa trava da mordida, aquela capacidade de se agarrar à presa e não soltar de jeito nenhum. Mas mesmo com toda essa força de vontade, seria praticamente impossível para o pitbull vencer um lobo saudável. Você concorda? E este é o motivo. Além da diferença gritante de tamanho e da potência da mordida, o lobo é um caçador nato. Sua sobrevivência depende da caça diária e ele carrega reflexos mais rápidos, uma resistência física impressionante e um instinto de sobrevivência extremamente aguçado. Ele é sem dúvida um verdadeiro atleta da natureza. E tem mais um detalhe que pouca gente sabe: o cérebro do lobo é 33% maior do que o de um cão doméstico. Isso dá a ele uma vantagem em estratégia, percepção e tomada de decisão em situações de combate. Um pitbull, apesar de ser extremamente valente, não foi criado para sobreviver caçando todos os dias na natureza. Então, numa disputa direta, o pitbull até daria trabalho, poderia resistir bastante e lutar bravamente, mas no final das contas, o lobo sairia vencedor, principalmente por ser mais rápido, mais forte e mais preparado para batalhas de vida ou morte. E se você acha que acabou, ainda tem muita coisa impressionante sobre essa comparação. Porque apesar da vitória do lobo no combate físico, os pitbulls têm características que os tornam heróis no nosso dia a dia. Quando a gente fala de pitbulls no dia a dia, é fundamental lembrar que eles são muito mais do que força e aparência robusta. Eles são verdadeiros exemplos de superação, lealdade e amor incondicional. São cães que, quando recebem criação adequada, baseada em amor, disciplina e respeito, demonstram uma capacidade incrível de amar, proteger e trazer alegria para suas famílias humanas. Não é à toa que muitos pitbulls são usados como cães de terapia, ajudando a transformar a vida de pessoas em hospitais, lares de idosos e até em ambientes escolares. Sua sensibilidade, combinada com uma inteligência emocional surpreendente, faz deles companheiros especiais, capazes de perceber e responder às emoções humanas como poucos animais conseguem. Isso mostra que a verdadeira força do pitbull vai muito além dos músculos ou da resistência física. A grandeza desse cão está em sua capacidade de criar laços profundos e duradouros com as pessoas ao seu redor. É um tipo de conexão que ultrapassa o instinto de sobrevivência e se transforma em verdadeira parceria de vida. E aqui está um ponto que muitas vezes passa despercebido quando comparamos animais domésticos com selvagens. O vínculo emocional que os cães formam conosco é algo extraordinário. Um pitbull é capaz de entender gestos, captar emoções sutis e oferecer apoio emocional genuíno para quem precisa. Já um animal selvagem, como o lobo, por mais incrível que seja, jamais conseguiria desenvolver esse nível de convivência afetiva com seres humanos. É essa diferença que torna o pitbull tão especial e insubstituível no nosso cotidiano. Eles são prova viva de que, quando criados com respeito, os cães podem nos ensinar sobre amor verdadeiro, resiliência e companheirismo como poucos outros seres conseguem. Enquanto o lobo é um verdadeiro sobrevivente da natureza, moldado para enfrentar ambientes selvagens e hostis, o pitbull foi cuidadosamente desenvolvido para ser nosso parceiro, nosso protetor e um verdadeiro membro da família. Isso cria uma diferença enorme entre eles, apesar de o lobo ter uma vantagem física evidente em um combate, sendo maior, mais forte e mais selvagem. Quando o assunto é companheirismo, dedicação e amor incondicional, o pitbull é quem sai vencedor sem sombra de dúvida. É muito importante que a gente combata o preconceito que ainda existe contra os pitbulls. Infelizmente, eles carregam uma fama de agressivos que não condiz com a realidade. A verdade é que nenhum cão nasce agressivo. A agressividade é quase sempre consequência de uma criação irresponsável de maus tratos, ou da falta de socialização adequada desde cedo.
Quando criados com amor, respeito e limites claros, os pitbulls se transformam em cães dóceis, equilibrados e extremamente fiéis. Eles são o tipo de amigo que faria de tudo para proteger sua família, mas também aquele que vai deitar no seu colo buscando carinho depois de um dia difícil. Por outro lado, o lobo, mesmo que fosse criado entre humanos desde filhote, nunca deixaria de ser um animal selvagem. Os instintos que ele carrega são parte da sua natureza. Caçar, desconfiar de estranhos e defender seu território são comportamentos essenciais para sua sobrevivência. Isso é algo que não se muda com afeto ou treinamento. Por isso, enquanto o lobo é um espetáculo de adaptação e força bruta, o pitbull representa o poder da amizade verdadeira entre homem e animal. Uma amizade construída na base da confiança, do amor e da parceria que atravessa qualquer obstáculo. Ou seja, enquanto o lobo é e sempre será um animal magnífico da vida selvagem, o pitbull é um exemplo de como o amor e a convivência com o ser humano podem transformar a força bruta em amizade verdadeira. Agora, um dado curioso para você que chegou até aqui. Sabia que os lobos são capazes de percorrer até 200 km em um único dia? É isso mesmo. Durante o período de migração ou busca por alimento, eles podem atravessar distâncias enormes, guiados apenas pelo olfato apuradíssimo e pela memória dos caminhos naturais. Um verdadeiro espetáculo da natureza. E falando em espetáculo, a velocidade também impressiona. Enquanto um pitbull pode correr a cerca de 40 a 48 km por hora, um lobo pode alcançar até 64 km por hora. Um verdadeiro foguete de 4 patas, capaz de perseguir presas rápidas como cervos e lebres. Mesmo assim, apesar de toda essa performance física, os lobos vivem em constante risco. A caça ilegal, a destruição de habitats e o conflito com humanos ameaçam a sobrevivência dessas criaturas incríveis. Então fica o lembrete, admirar a natureza também é respeitar o espaço dos animais selvagens e lutar pela sua preservação. Para fechar, se você me perguntar quem é o melhor entre o pitbull e o lobo, a minha resposta é: depende do que você está procurando. Se é força bruta, instinto e resistência selvagem, o lobo é imbatível. Mas se é amor, lealdade e uma amizade para a vida toda, o pitbull ganha de lavada. E aí, gostou de descobrir essas curiosidades? Qual desses dois incríveis animais você mais admira? Me conta aqui nos comentários. Gostou do conteúdo? Aqui no canal Diário dos Bichos estamos sempre trazendo dicas valiosas, curiosidades fascinantes e muito mais que você precisa saber para cuidar bem do seu animalzinho. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like para nos ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas e compartilha este vídeo com seus amigos que também amam pets. Assim, juntos podemos espalhar conhecimento e amor pelos bichos. Clica aqui na tela para ver nosso próximo vídeo sobre curiosidades incríveis dos pets. Te vejo lá!